Veja no ICL Notícias, segunda edição. Essa é uma sessão que envergonha o país. E, infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. Golpistas comemoram. Com articulação de Alcolumbre com a extrema-direita. Congresso derruba veto de Lula ao PL da dosimetria. Lula no contra-ataque. Após Congresso rejeitar indicação de Jorge Messias, presidente diz que vai indicar novo nome ao Supremo. Traídos e traidores. Vai perder por 8. Bastidores políticos apontam que derrota de Messias tem dedo de governistas. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Os inimigos do povo. Pesquisa mostra que Alcolumbre e Hugo Motta têm as piores avaliações entre líderes políticos no Brasil. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando ao vivo em todos os nossos canais nesta quinta-feira, dia 30 de abril de 2026, que deveria ser uma saída de feriado tranquila, Chico Sá. Boa tarde para você, mas a gente viu cenas lamentáveis no Congresso Nacional. Cenas lamentáveis, deprimentes, né? A extrema-direita passou o trator por cima. Ontem, numa derrota histórica do governo, imposta por quem acredita na impunidade no caso Master. Tem muito caso Master na votação de ontem. Eu acho que ali reuniu todo mundo que é acusado, que tem alguma ponta solta, como o próprio Alcolumbre, que tem aqueles 400 mil do governo do Amapá aplicado no Banco Master. Então, eu acho que ali foi a primeira anistia. Vamos se juntar para derrubar a investigação do Banco Master. Primeira anistia. Hoje, eles dão a segunda anistia, que é a anistia ao bolsonarismo, e há cerca de 200 mil bandidos que poderão ser beneficiados. Porque teve essa historinha do Alcolumbre achar que rateando o projeto vai livrar essas pessoas quer dizer, vai manter essas pessoas na cadeia, mas não vai. Qualquer jurista que for consultado, qualquer consulta ao STF vai derrubar essa teoria dele. Então, 2 anistias em 2 dias, tratou da extrema-direita, passou por cima de todo mundo, mas amanhã tem vingança nas ruas. 1º de maio, só digo isso. Excelente, Chico. Eu vou trazer aqui uma contextualização também, enquanto a Alice Maciel de Brasília chega para conversar com a gente, porque a Câmara e o Senado, então, rejeitaram, como já adiantou o Chico Sá, esse veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, então, que reduz as penas, né, dos condenados pelos atos golpistas. Na Câmara, foram 318 votos favoráveis, 114 contrários. No Senado, 49 votos pela derrubada do veto e 24 contra. Esse projeto permite, para reforçar aqui, a redução de penas dos condenados e pode beneficiar pelo menos 280 pessoas, gente, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro também. E mesmo depois de entrar em vigor, a lei pode ser questionada no STF, daqui a pouco a gente traz informações sobre isso, já tem partidos se movimentando e isso pode decidir a validade dessas mudanças. Mesmo antes da votação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, adotou uma manobra para evitar conflito com outra lei em vigor. Ele tirou da análise um trecho do PL da dosimetria por contrariar a lei antifacção, que endureceu as regras para a progressão de regime. E aí o que acontece? Né? Esse trecho retirado pelo Alcolumbre, na prática, facilitava a progressão para os condenados por crimes graves, né? Feminicídio, crimes hediondos. Essa medida é bastante incomum, que fez o Alcolumbre, e funcionou como um desmembramento do veto do presidente Lula, que foi integral. Vamos chamar a Alice Maciel, lá em Brasília, para conversar com a gente. Alice, boa tarde para você.
não foi só a derrubada, né? Ainda teve uma manobra do Alcolumbre. É uma guerra aberta e muito clara sobre o que está sendo feito. Exatamente, Gabi. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Exatamente, além da derrubada do veto, teve esse movimento do senador Alcolumbre, que foi visto, sim, como uma manobra em que ele tira do texto o trecho em que reduz, né, o veto, né, na parte do veto, em que poderia flexibilizar a progressão de penas de crimes hediondos. Isso foi visto como uma manobra para tentar reduzir aí o impacto da derrubada do veto, para não pegar tão mal, para eles não serem acusados de estarem beneficiando crimes, né, assassinos de mulheres, organizações criminosas. E a partir de então, o PT já anunciou aqui em várias entrevistas de líderes que vai entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal, tanto questionando a constitucionalidade do texto, como também esse movimento do senador Davi Alcolumbre. Alice, vou só chamar a nossa audiência para votar na nossa enquete, Chico, porque a gente vai falar muito sobre isso e é importante também saber qual vai ser a reação do governo e da base do PT também, que já está se movimentando, já tem uma matéria no nosso site até do Kleber Lourenço. Esse texto já está sendo redigido para ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Vocês podem conferir lá também. A pergunta da nossa enquete é: qual deve ser a reação do governo Lula? A gente coloca aqui na tela e você vota, você que me acompanha pelo YouTube. Romper com traidores, mobilizar a militância, continuar negociando com o Centrão. Chico, já vou te passar a palavra. Olha, voto no primeiro e voto no segundo, fácil. Menos o terceiro, não dá para continuar em namorico ali com o Centrão, né? Já viu que eles foram ganhando força, se juntaram e fizeram... porque não é uma traição qualquer, é uma traição histórica. É quase o fim da nova república, é uma coisa muito emblemática o que aconteceu. Foi um complô, né? Um complô, porque não é costume e o Senado não está lá para vetar um nome indicado pelo presidente. É tanto que você pega isso na história e vai encontrar em 1894, lá há mais de século atrás. 130. Numa situação incomum, porque naquele tempo o Floriano Peixoto era quase um ditador. E quando o Senado derruba, é o Senado sendo democrático, inclusive o Senado muito incensado pelo Rui Barbosa, que achava que o Floriano Peixoto era um verdadeiro ditador no poder. Ali a República acabava de começar, eram os primeiros anos da República, era noutra situação. Então, é algo muito anormal. O Alcolumbre joga uma cartada assim, bandidamente muito corajosa. Se eu fosse ele, eu temeria pela sua fortuna, porque ele tem uma fortuna aí na casa dos bilhões, feita lá no Amapá, e a gente sabe como foi feita essa fortuna, e ele joga essa fortuna agora para a sorte, porque ele coleciona também inimigos, ele vai assanhar a toda e qualquer autoridade do governo Lula que tem algum contencioso dele, algum escândalo, e são muitos. O Flávio Dino, por exemplo, se quiser tocar a questão das emendas do orçamento secreto, acaba com o Alcolumbre. A Polícia Federal, eu não sei qual vai ser o comportamento, também destrói a carreira do Alcolumbre em meia hora no Amapá. Porque a gente sabe, é só pegar a revista Piauí desse mês e ver, tem um perfil do Alcolumbre, uma matéria incrível, uma bela reportagem, que mostra como nada entrou na casa do Alcolumbre que não tivesse sido suspeito. Então, esse personagem, ele dá uma cartada de quem tem um escudo gigante. Se eu fosse ele, eu não dormiria em paz de hoje para amanhã. Tem um vídeo muito emblemático, antes de passar a palavra para a Alice comentar também, a respeito desse momento em que o Senado rejeita o nome do Jorge Messias para a vaga no Supremo, né? As câmeras da TV Senado flagraram um momento que diz bastante sobre essa derrota, porque assim que encerra essa votação,
Segundos antes daquela divulgação do resultado, o Davi Alcolumbre cochicha com o Jacques Wagner, que é líder do governo Lula, e ele antecipa esse desfecho. O Jacques Wagner, vocês vão assistir, gente, ele se aproxima, mas já prestando atenção nesses detalhes, ele se aproxima da cadeira do Alcolumbre, do presidente do Senado, ele se inclina para ouvir melhor e aí o Alcolumbre sussurra, vai perder por 8. E aí o Alcolumbre também encerra a sessão, é muito emblemático, ele bate a mão na mesa e atira o microfone. Vamos assistir a esse vídeo, já prestem atenção em todos esses detalhes, vamos lá. Está encerrada a votação. Determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Vai perder por 8. Cumprida a finalidade desta sessão deliberativa ordinária do Senado Federal, a presidência declara o seu encerramento. Clezão! Justo! Muita gente se perguntando como o Alcolumbre chegou a essa conta. A gente tem aqui o deputado Rogério Correia, que fez as contas e conseguiu explicar como o Alcolumbre chegou a esse número. A gente assiste também agora. Boa. Eu quero lhe dar parabéns, presidente Davi. O senhor foi ovacionado pela extrema-direita. Mas também o senhor adivinhou a votação, né? 8 votos. Acertou em cheio. Eu fiquei pensando, não deve ser tão difícil. Tem que saber mexer bem o caldeirão. Tem que fazer muito acordão. Tem que estar ciente daquele ditado. Trair e coçar é só começar. É fácil. Se mexer o caldeirão, faz direitinho. Consegue fazer um bom acordo. 30 votos de golpista. É só tirar o Banco Master e votar anistia para Bolsonaro e para os generais. Agradou 30 golpistas. Só isso são 30 votos. Não é tão difícil. Basta dar a eles isso. A continuidade do golpe permanente. Mais 10 votos. Ah, o Supremo está com muita gente pendurada lá. Eu cheguei a ver na sala do CROF muita gente lá convocada, assim, ó, fazendo coisas que o senhor nem imagina. Eu vi isso na sala COF. É verdade. O Bolsomaster. Tem outros que estão na rachadinha. Tem outros que compraram mansão para lavar dinheiro. Todo mundo encrencado no Supremo Tribunal Federal. 10 votos. 30 mais 10, 40. Tem mais outros ingredientes de corrupção. Gente que viaja, a mala não passa na alfândega. Tem tudo isso. Fez isso, 30 mais 10, 40. Mas 40 lembra muito a fábula, deputada Gleisi, do Alibabá. Então 40 não é bom. Arruma mais 2 com emenda parlamentar. Arruma 2 com emenda parlamentar. Pode ser secreta, de comissão. Dá 42. O senhor fez a conta certinha. Cara, a matemática perfeita, né, do deputado Rogério Correia. Está tudo certo aí. É a turma com medo do Master e por aí vai. Alice, a gente vai receber agora a senadora Soraya Tronic e ela já está se ajeitando aqui na tela junto com a gente. Como você está em Brasília, eu já vou te passar a palavra e deixar para você fazer a primeira pergunta para a senadora. O Rodrigo Viana também se junta a nós, ou seja, teremos um time bastante robusto. Opa! Nessa entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. pessoal. Boa tarde, Chico, Alice, Gabi e todos que nos acompanham. E a senadora que já está... A senadora já chegou. A senadora já está aí. Muito bem, boa tarde para a senadora estamos também. todos aqui acomodados agora devidamente. Senadora, boa tarde. Boa tarde, CL. Um prazer enorme estar aqui com vocês nesse momento tão delicado. Mais um momento delicado da nossa vida política. Alice Maciel, por favor, querida. Boa noite, senadora. Senadora, eu gostaria de saber sua avaliação sobre a votação de ontem. Se foi uma falha de articulação do governo ou se houve traição. Como que você avalia essa votação contra o Messias? Alice, na minha opinião, foi a traição, foi consequência da falta de articulação do governo. E essa falta de articulação não vem de hoje. Nós estamos, assim, sofrendo diuturnamente e eu dentro de um campo de independência total. Tanto que eu tenho votações no governo Bolsonaro que até eu duvido, 98%. Mas é porque naquele momento, quando todas as votações pró-Brasil, lá eu estou.
nós temos uma ou outra sempre que trazem esse impacto, mas essa falta de articulação tem sido constante, e apesar de eu ser uma neófita aqui, dentro de uma, assim, no mandato, meu primeiro mandato, não é de hoje que eu milito na política, mas é muito claro que correu frouxo demais e, infelizmente, o presidente Lula, não é dele, tá? Mas ele está, assim, cercado de pessoas que, de repente, não estão se dedicando a contento e não perceberam. Agora, eu, neófita, percebi. Os outros que já são, da política, estão comendo barriga, né? Mas foi, assim, foi um pecado, assim, foi vexaminoso. Senador, é o Rodrigo Viana, aqui de São Paulo. Muita gente reparou ontem na movimentação do líder do governo, Jacques Wagner. É claro que no Senado é normal, as pessoas conversam e isso acontece mesmo, né? Entre governo, oposição, esse tipo de conversa acontece. Mas aquela movimentação no momento da votação do Messias, da rejeição do nome de Messias, em que o Davi Alcolumbre, depois de decretar o resultado, abraça e cochicha durante alguns segundos com o Jacques Wagner, que estava sorrindo, né? A senhora chegou a reparar quando a senhora disse que houve falha, porque a articulação teria que partir dos líderes do governo, né? Como é que a senhora viu aquele momento do senador Jacques Wagner? E também, aproveito e emendo uma segunda aqui. O que levou o Davi Alcolumbre a se jogar de cabeça nesse gesto de barrar o Messias? É o medo das investigações do caso Master? Vou começar pelo final. Eu não vi... Davi Alcolumbre, na verdade, foi o tempo inteiro muito sincero. Eu me recordo que dias atrás eu li que Davi Alcolumbre esteve no final de semana com o presidente Lula e disse a ele que o Messias não iria passar. E por coincidência, ele me ligou, eu liguei, eu não sei o que houve, e eu perguntei, falei, você disse isso mesmo? É verdade? Porque achei que fosse fake news. Ele falou, eu disse mesmo. Ele não vai passar, Soraya. Falei, você está falando, é sério? Estou dizendo, eu não estou mentindo. E ele disse o tempo inteiro, então vamos dar, não é nem o benefício da dúvida, porque ele disse o tempo inteiro e nós todos estávamos achando que seria apenas uma teoria da conspiração, tá? Em relação ao líder Jacques Wagner, eu confesso que naquele momento eu não estava olhando para eles, eu estava olhando para o painel. Estava preocupada com outras coisas do que imaginei, né? Agora, querendo ou não, eles conversam entre si. Se um está de um lado e de outro, como vocês falaram, nós conversamos entre nós. Um está a favor de um lado, aí você faz até uma aposta de brincadeira, vai dar 42, 43, entendeu? Eu cheguei a ouvir a aposta de 60 votos. Então, eu não posso responder pelo Jacques, eu não posso responder pelos líderes, pelo Randolph, eu posso responder por mim, do que eu vi, do que eu vivi. Eu não fui procurada por ninguém, meu voto sempre eu declarei, e como eu sempre voto em todos os indicados. Entendo que é uma prerrogativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, e para que eu possa cobrar respeito aqui dentro do nosso poder, eu respeito o outro poder. Minha vida tem sido balizada nesse sentido. Então, eu sempre assumi, apesar do voto ser secreto, eu sempre assumi, nunca votei contra nenhum indicado, inclusive do Bolsonaro, pelo contrário, eu ajudei, eu não só votei, como eu pedi voto. Porque eu me envolvi com cada um deles, porque a gente vive num meio muito pequeno. Sim. Então, conhecendo essas pessoas, eu vi a saga do André Mendonça. André Mendonça estava sofrendo, levando facada dentro de casa, pelas costas. E eu me sensibilizei muito com a saga dele, como eu me sensibilizei com a saga do Messias.
E não é pelo Messias, como não foi pelo Igor Roque, que foi o da DPU. Porque eu destaquei ontem que no governo Bolsonaro nunca foi negado nada, né? Nós nunca rejeitamos um indicado. Agora aqui está demais, né, gente? Uhum. Senadora, eu estava conversando com a Heloísa Vilela, aliás, com todos os nossos repórteres, né, que estão fazendo a apuração enquanto a gente está no ar aqui. E, num certo momento, ali já em 2025, ela lembra que o Jacques Wagner admitiu ter firmado um acordo naquele momento com a oposição para acelerar a votação do PL da dosimetria, né? E a medida foi aprovada na CCJ naquele momento e era justamente com essa intenção de reduzir a pena dos condenados. Então, esse desgaste parece que já apareceu em outros momentos. A senhora falou agora há pouco sobre uma falta de articulação. Então, queria entender, na sua visão, qual que seria o caminho agora? O governo precisa romper com algumas lideranças? Como reestabelecer, né, um caminho agora para que realmente as coisas voltem a funcionar, já que tem toda essa fragilidade institucional que está posta? Gabi, agora eu posso falar, tá? Eu quero mandar um abraço para a Elo e toda a minha solidariedade. Há pouco eu assisti aquele vídeo. Triste, né? A nossa democracia, e veio de uma mulher, enfim. Então, Elo, você é uma profissional de escola, você está acima disso, e você tem um mundo. Ela não, infelizmente, né? Gostaria que ela tivesse o mesmo que você tem. Bom, vamos lá. Você estava perguntando, Gabi, se essa questão da dosimetria, foi isso? Perdão? Exatamente, porque naquele momento já houve um acordo, né, segundo lembra a Heloísa Vilela, e eu estou falando especificamente aqui do Jacques Wagner, mas perguntando sobre todas essas lideranças, né, que eventualmente possam... Tem muita gente falando em traição, né, usando a palavra traição. Eu recordo que o próprio Renan Calheiros advertiu naquele momento Sim. que o Jacques Wagner estaria, senadora, teria facilitando a tramitação da dosimetria no Senado. Que hoje acabou passando com tudo, com a derrubada do veto. Isso em 2025, senadora. Tá, sim. Bom, em 2025, e aí eu posso realmente falar hoje, né? Nos corredores do Senado, na Rádio Corredor, corria realmente essa briga, esse problema entre Davi Alcolumbre e Jacques Wagner. Não sei quais são as intenções de Jacques Wagner, não estou dentro deste rol tão íntimo do Jacques para poder dizer qualquer coisa. Mas sim, vejo que houve uma facilitação na tramitação desse projeto de lei. Isso é indubitável, tá? Isso é claro, porque nós temos projetos de lei meritórios que não tramitam há 8 anos. Então, houve sim algum ajuste que tenha feito com que esse projeto de lei, para mim, inconstitucional, dessa tal dosimetria, eu não sei o que Jacques ganharia com isso, não consigo enxergar, tá? Porque se ele realmente está se entregando dessa forma, e se vai ficar muito claro, assim, eu tenho minhas dúvidas, sabe? Porque a pessoa que milita ali no PT há quantos anos? Ele não é uma pessoa tão incauta ou que não consiga perceber que os outros estão percebendo. Então eu demoro um pouco, sabe, para analisar e não vou julgar, não. Mas vamos lá os fatos. Esse projeto de lei da dosimetria, esse projeto de lei inconstitucional, do nascedouro, é natimorto para mim, e vai ser judicializado e vai cair no STF, tá? Eu não acredito que ele vai se sustentar, mas isso aí traz todo esse ruído que é ruim para nós, ainda mais num ano de eleição. E eles são barulhentos. Agora, que o governo deve abrir os olhos, não é de hoje que eu aviso, todos os dias tem sido uma dificuldade imensa, a governabilidade já está insustentável. Enquanto partidos estão se preparando
para a eleição de Senado no ano que vem, e muitos partidos não estão sequer ligando para as eleições de governo, do executivo nos estados, é aí que eu me preocupo em relação à nossa democracia. Porque nós já estamos vivendo hoje essa falta de governabilidade, nós temos, se vocês estão acompanhando, as questões estão sendo resolvidas, as questões mais importantes, por 1 voto, 2 votos, 3 votos. E eles têm que implorar para pessoas como eu e como outros que estão num campo de um outro comportamento, não comportamento de submissão ao partido ou nada. Eu sou absolutamente livre. O dia que eu quero, eu votei contra o texto principal da reforma tributária. Eu não gosto dessa reforma tributária. Depois ajudei a diminuir, minimizar os danos dela, tá? Mas sem nenhum problema, eu voto do jeito que eu quero votar. Mas eles precisam viver com pires na mão. Eu tô aqui para dizer para vocês algo que me preocupa muito, e eu não estou sendo exagerada, e eu acho que toda cautela vale a pena, tá? Mesmo que qualquer um possa achar que eu esteja, assim, sabe, viajando numa teoria da conspiração. Nós estamos a ponto de sofrer uma tentativa de golpe, ou um golpe parlamentar, que vai começar por destruir o Supremo Tribunal Federal. E ontem, na sabatina, eu externei o que eu havia dito uma vez apenas, mas que Bolsonaro disse para mim dentro da sala presidencial, e hoje eu falo mesmo, com todas as letras. Ele falou: nós iremos fazer uma reforma que iremos aumentar o número de ministros do STF para 17. E nós teremos maioria, nós vamos comandar este país para sempre. Ele me falou isso. Então, até onde o governo... E eu falo para vocês o seguinte, é importante dizer, não vem do presidente Lula. Eu acredito que ele tem que dar mais atenção ao poder legislativo do que está dando. Sim. Eu estou falando isso por amor ao Brasil e por amor à democracia. Senadora, na sua avaliação, o que deve fazer o presidente Lula? No momento, envia outro nome para o Senado, enfrenta, ou deixa para o próximo governo, como quer o Alcolumbre e como quer toda a turma da extrema-direita do Alcolumbre? Não faz sentido deixar para um próximo governo se ele está disputando a reeleição. Isso. Mesmo que não dispute que tenha um sucessor, isso não faz sentido, isso não é da altivez e da altura do cargo dele. Apesar de eu entender que Rodrigo Pacheco seja um nome excelente e que tem todas as condições exigidas pela Constituição Federal, conduta ilibada e notório e notável saber jurídico, eu entendo que politicamente agora não dá mais, porque ele não pode se curvar a esse ponto de ter aceitado a situação. Mas também não culpo o parlamento de tentar indicar um nome. Poderia haver ali um diálogo, abrir para o diálogo. E agora eu vou abrir mais uma situação para vocês. A primeira conversa que eu tive com o Messias, eu disse para ele o seguinte: nós temos aqui, entre a situação e entre a oposição daqueles que nós temos certeza, que agora já traíram, né? A base do governo, a base sólida do governo, a gente já sabe que houve traição. Mas neste meio, nós temos cerca de 20 senadores, que são senadores e senadoras independentes, que entregam mais do que os petistas e aqueles membros de partidos que são da federação e da base do governo, de uma base esquerdista declarada. Pessoas que entregam mais. A verdade é essa. A verdade é essa. Entregam mais. E eu vou dizer, eu entrego mais do que os próprios deles.
porque eu entrego pelo Brasil. Quando eu vejo que é importante, eu vou para cima. Eu não quero saber. E como acontece comigo, acontece com outros, não vou falar nomes, mas eu vi gente chateada. E há muito tempo eu digo que se o presidente Lula olhasse no olho de 20 senadores, não precisa de emenda, não precisa de nada, precisa de um carinho e de um olhar e de uma atenção. Não é por uma questão de são carentes, não tem nada disso, mas de uma atenção, principalmente neste momento de reeleição, em que ele precisa, sim, momento de duas cadeiras para o Senado, ele pode ungir a segunda cadeira. Então, eu vi muita gente chateada. Vi muita gente chateada também. E aqui vai o recado para o governo. Gente chateada em qual setor, senadora? Ainda Só chateada pra ficar por quê? claro. Oi. Só para ficar claro. Chateada com... eu Pode queria entender falar, qual Gabi. setor só, assim, qual é esse setor que estava chateada da base, só para ficar claro para quem está nos acompanhando. Não é da base, são desses em torno de 15, 20 Sim, senadores dos que que entregam mais. transitam ali, não é Certo. centrão, que transitam na independência e que não Entendi. são valorizados e que entregam muito Certo. mais pelo país. Sim, tá? claro. São pessoas que não se vendem, são pessoas que estão ali pelo sangue mesmo e que precisam apenas, sabe assim, me ajudem, governo, me ajude a te ajudar. Me ajude a te ajudar. E aí você vê, e não é uma questão de cargo, não, eu não tenho cargo no governo, não tenho nenhum, e não quero ter. Não quero ter, tá? Não quero ter. Mas o problema é o seguinte, é ver que ainda União Brasil e outros partidos como o PP ainda dominam segundo, terceiro, quarto escalão de muitos e muitos de empresas públicas e tal. Então, ninguém é bobo. O Major Olímpio dizia que ali na porta do Palácio do Planalto existe um mata-burro. Não dá para você dizer que aqui tem qualquer bobo. Então tá todo mundo vendo. Às vezes é por medo, não é por maldade, não é por dolo, não é por má fé do governo. Pode ser por medo, mas tem que confiar mais. E se o presidente e se ministros olhassem nos olhos de 20, virariam um jogo. 20 senadores. Falta de política, né? O que é também falta de sensibilidade da liderança de levar isso para o presidente, né? É uma liderança que não está trabalhando, né, senadora? Não, e mais, vamos lá, não houve distribuição de emenda extra, não. Houve pagamento obrigatório de emendas impositivas que Bolsonaro não pagou em 2021, 2022, 2020, que estavam travadas nos ministérios. Por que pagou no último dia? Por que os ministros não foram conversar conosco? Porque são emendas impositivas de execução obrigatória de direito. É o que eu prometi, o que o meu colega prometeu, o que a minha amiga deputada prometeu, lá para o município XYZ do seu estado. Emenda impositiva que Bolsonaro não pagou, eles não pagaram até então. Então, nós não estamos falando de extra, nós não estamos aqui falando de orçamento secreto, nós estamos falando de direitos, do NACO, do orçamento, que sim, é importante que tenhamos, porque senão, se nós não tivermos um NACO mínimo, eu entendo até que todas as críticas acerca do tamanho do orçamento que hoje o legislativo manobra, mas manobra de uma forma que a gente não sabe como manobra, e quanto cada um tem. Mas as emendas impositivas são importantes, porque senão o presidente da República, sentado na cadeira dele, nunca vai saber que o município de Dourados precisa, lá naquela aldeia, que é a maior aldeia urbana do mundo, precisa de água. Água. Precisa de saneamento. Como que vai saber que lá em Anaurilândia é necessário tal coisa? Como é que vai saber que ali no Pantanal? Nós temos que ter um NACO, principalmente para o equilíbrio e melhorar a questão dos sistemas, dos checks and balances, dos freios e contrapesos. É importante.
Não dessa forma. Mas não pagar e deixar para pagar na hora da votação? Senadora, Como é Fala, Gabi. que pode algo assim? Sena- Eu tô chateada, eu tô muito chateada, porque nós não poderíamos ter uma derrota. A derrota foi da democracia, foi da República Federativa do Brasil. Foi muito feio. Alice, queria passar para você, por favor. Desculpa, gente, meu Não, desabafo. imagina. O senador, eu queria aproveitar. Você está falando dos traidores, né? Um dos senadores que estão sendo apontados pelo Palácio do Planalto como teria feito uma possível traição foi o próprio Rodrigo Pacheco, que é muito próximo de Davi Alcolumbre e é o candidato do Lula em Minas Gerais. Eu queria saber como você viu a movimentação do Pacheco nesses últimos dias em relação à campanha do Messias. Olha, eu vou confessar para vocês, eu não vou falar de colegas neste ponto, principalmente porque o Rodrigo é uma pessoa muito cordata, uma pessoa muito silenciosa que você não vê ele nem se movimentar. Eu e Rodrigo viramos correligionários nesses últimos dias e estamos trabalhando juntos na atualização do Código Civil. E não vejo nenhum movimento do Rodrigo, E pelo que eu conheço. Nem a favor, dele, nem contra. Nada, porque ele já sabe que não vai adiantar. Eu vejo nele pragmatismo. Não. E principalmente porque ele não mudou de campo. Por mais que o nome dele não tenha sido aceito neste momento, porque o próximo presidente terá ainda mais 3 cadeiras, com certeza. Sabe, poderia não ser agora, mas poderia ser depois. Então, eu vejo o Rodrigo como uma pessoa inteligente. Era a vez do Messias, mas ele poderia construir essa ponte, e pode ainda. Não sei se agora, né, nessa situação. Então, Rodrigo Pacheco é uma pessoa muito equilibrada. Não vi movimentos, não vi nada que macule a atuação dele e, pelo contrário, eu não estive na terça-feira, eu cheguei à noite em Brasília, porque eu estive doente, mas o PSB teve um almoço e decidiu, foi o Rodrigo, nós estávamos esperando a resposta do Rodrigo, se nós poderíamos assumir que o partido inteiro estava fechado e partiu dele, porque João Campos me ligou e falou, estou ao lado do Rodrigo, partiu dele, você aceita colocar o seu nome numa nota? Falei, lógico, só faltava o Rodrigo mesmo. Então, eu não vejo uma chance do presidente Lula agora chamar o Rodrigo. Então, eu acho o Rodrigo é inteligente. Ele não faria isso, tá? Tem gente que, apesar do matabu que eu falei, tem muita gente estranha aí dentro, e o Rodrigo não é um deles. Rodrigo é inteligente, Rodrigo é. E quais nomes que estão circulando? Eu não sei, você vai ter que me falar. Senador, e quais nomes estão circulando? Você está falando que que o Rodrigo Pacheco não é mais uma possibilidade, ele mesmo já falou, né? Ah, tá. Mas não. Quais outros nomes que estão circulando aí nos bastidores para o Lula indicar? Uma mulher? No cenário político, eu não ouvi nenhum nome. E creio ainda que seja muito cedo, né? Não ouvi nada a respeito. O que nós dividimos na fila do avião de hoje, entre os parlamentares, foi que é possível. Ele não deve abrir mão. Isso não existe, isso é ridículo, porque aquilo que foi cogitado ontem, de que não é momento político, que o presidente deveria abrir mão, eles nunca abririam mão de nada. Que vergonha! Gente, eu sinceramente eu não consigo nem fazer comentários sem falar algo que possa até me comprometer, tá? Eu acho um absurdo isso. Ele não deve fazer isso, ele deve se indicar um nome. Agora, o nome que nós imaginamos que ele deve fazer, que ele deveria indicar, é uma ideia que surgiu ali, espontaneamente, uma mulher técnica. Tem nome uma essa mulher já, senadora? E não uma mulher da política, não. Deste meio. Uma mulher técnica no meio jurídico, tem STJ, tem inúmeras ministras, nós temos inúmeras desembargadoras.
Por quê? Precisamos de uma pessoa técnica. O Messias, apesar de ser concursado e ser um técnico e nunca ter exercido um cargo eletivo, ele sempre atuou na política. Então, isso pode ser que isso tenha atrapalhado, que não deveria atrapalhar, tá? Até pelo contrário. É isso o que o parlamento deseja. Que sente naquela cadeira alguém que conheça o legislativo. Por isso aquele meu comentário. Porque eu fico amiga de todo mundo muito fácil, tá? E ajudo todo mundo. Tá Ajudei certo. Cássio, ajudei todos. E caminhei com eles, eu vi a dor de cada um, eu vi, sabe, aquele périplo difícil, maçante, eu sei o que é dar conta de campanha. Então eu me sensibilizo muito fácil. E eu disse a ele, e é algo que eu tenho dito a todos os candidatos. Sabe qual é? Porque ninguém tem coragem de dizer certas coisas e eu sou assim, gente. Sabe qual é o maior problema? O que você tem que falar para os senadores para você convencer? Que você vai estar aberto. Vai atender o telefone como você atende hoje. Só isso, não tem que pedir nada. Sim. Não republicano. Eu não tenho nenhum processo lá. Tenho processo agora de um senhor que tem que fazer um exame de DNA, mas aí é exceção da verdade. Eu estou muito tranquila, porque eu não sou pai de uma criança, eu não tenho que fazer DNA. Então, hoje eu tenho um processo, tá? Hoje. Mas eu não devo nada, não tenho corrupção, não tenho nada. Senador. Eu disse a ele, e eu quis dar o recado para o Supremo, de que eles precisam lembrar do passado, do caminho que eles... onde eles caminharam. Tá certo, As senadora. pedras que... Sabe? Então, é nesse sentido. Então, o recado foi dado. Eu creio que, enfim, eu tenho tentado ajudar ao máximo. É isso. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no Uni2, mais uma vez pela sua gentileza de estar com a gente. E agradecer a Alice também, que veio aqui logo na abertura para explicar esse contexto todo de Brasília. Muito obrigada, Alice. Obrigado, senadora e Alice. Obrigada, Gabi, Leandro, obrigada, gente. Chico, Obrigada, Alice, senadora. Elô, um beijo, Célia, para vocês. Obrigada. Obrigado. Oportunidade. Boa noite. A gente segue aqui com o nosso noticiário, mas antes eu venho dando um recado, gente. Olha, não dá para perder aula com o Jamil Chad, desculpa. Não, e o cara, olha a tranquilidade dessa chamada que ele tem feito, né? Ali falando na ONU, porque deve estar uma confusão lá, tentando resolver a bronca mundial. E ele ali falando, convidando a gente para essa bela conversa que vai ser. Pois é, porque a gente está falando de um caos no Brasil, Rodrigo, mas tem outro caos no mundo. Tem outro caos no mundo, inclusive, que reflete aqui, né? É, a nova ordem ou a nova desordem. O Caetano já cantava alguma coisa está fora da ordem, né? Há alguns anos atrás, mas agora a desordem se avolumou, vamos dizer assim, com o Donald Trump. Então, o Jamil Chad vai tentar traduzir para a gente o que é essa nova ordem que brotou depois dos ataques de Donald Trump, invadindo a Venezuela para sequestrar um presidente, atacando o Irã, se aliando com Israel, tudo isso nessa aula imperdível. Hoje ele fez um mapa, o Trump, e colocou lá Estreito do Trump. Em vez de Estreito de Hormuz. Ele renomeou a geografia mundial. Então é uma tentativa de mudar tanto a ordem, e mudar até o mapa do mundo. Igual ele fez com o Golfo do México, que ele colocou lá Golfo da América. Golfo da América. Então é uma aula imperdível para a gente entender esse redesenho do mapa político e o papel da China também nisso. Claro, Índia, né? claro. Fundamental. E para a gente se inscrever e acompanhar essa aula que é gratuita, você vai em icln2.com.br. Já deixa anotado na sua agenda que no dia 5 de maio, que é terça, 8 da noite, você está com seu tempinho aí reservado para aprender com o Jamil Chad, porque não é todo dia que a gente tem essa oportunidade também. Quer dizer, aprendemos diariamente com o Jamil aqui no ICL, mas uma aula dele vai ser uma aula mesmo. Então é logo depois do feriado, na terça-feira, você se inscreve ou digitando agora, né, você está acompanhando a gente, para um segundinho, icln2.com.br. Abre ali um campo, você põe o seu e-mail. Se você está vendo na televisão, dá para pegar o celular e ir no QR Code também. E aí abre o campo, você põe o seu e-mail e na terça-feira a nossa equipe te lembra. É hoje a aula com o Jamil Chad. É isso aí. Aliás, uma aula que o Jamil deu lá de Genebra, tá? Lá na ONU. Chique, né? Ele esse homem é chiquérrimo, né? Isso.
Vamos seguir aqui, pessoal, para a gente trazer mais informação? Por favor. Ainda, né? Durante essa sessão que derrubou o veto do presidente Lula, o PL da dosimetria, o deputado Lindbergh Farias foi para a tribuna e fez um desabafo. Ele acusou Davi Alcolumbre de fazer um grande acordão entre os bolsonaristas e Centrão para blindar as investigações, enterrando qualquer possibilidade da CPI, aí para quem estava faltando a gente falar disso aqui, né, da CPMI do Master e livrar também o Jair Bolsonaro e os golpistas da cadeia. A gente vai assistir esse trecho e já volta a conversar sobre isso também. Vamos lá, pessoal. Pois bem, senhor presidente, eu acuso Vossa Excelência de comandar uma sessão para rasgar a Constituição brasileira. Eu acuso, senhor presidente, a construção nesses dias de uma grande conspiração, recheada de mentiras, de falsidades, de traições, contra uma pessoa honrada, de reputação ilibada, de notório saber jurídico. O Senado poderia ter, sim, rejeitado o nome de Jorge Messias, desde que questionasse sua reputação ilibada, notável saber jurídico. Eu não vi ninguém falando sobre isso. Eu acuso que essa conspiração foi construída para fazer um grande acordão em cima de dois temas centrais: anistia, diminuir pena de Bolsonaro e generais golpistas, mas fundamentalmente para fazer uma blindagem contra investigações da Polícia Federal. Aqui essa fala repercutiu muito do Lindbergh Farias, ele que também foi para as redes sociais, assim que a gente teve o resultado, para dizer vamos judicializar essa matéria no Supremo Tribunal Federal. Enfim, vamos seguir, né, com o STF sendo a última trincheira. Essa é uma palavra minha, né? Mas era isso que ele estava dizendo. Ô, Gabi, eu acho que esse tom da fala do Lindbergh Farias indica o caminho daqui para frente para o Lula e para o campo que se organiza em torno do Lula, se quiser ter força para enfrentar a eleição. E tem, e tem. Mas tem que fazer um ajuste tático aí no discurso. Por quê? O Lula vestiu, mais uma vez, o figurino da conciliação. Só que para você conciliar, o outro lado tem que querer conciliar com você. E nós estamos assistindo claramente a declaração de que tem uma parte do país que não quer conciliação, que quer passar o trator, como já fizeram naquele episódio do Eduardo Cunha contra a Dilma. A sessão de ontem e a sessão de hoje me lembraram muito Eduardo Cunha na operação. Sai, né, como diria o locutor no campo de futebol, sai Eduardo Cunha, entra Davi Alcolumbre. Perfeito. Preparando o caminho para o que a senadora Soraya acabou de chamar de um golpe parlamentar contra o Supremo, assim que for possível, assim que eles tiverem votos para isso. Então, muita gente assim atordoada, o que aconteceu de ontem para hoje, 2 derrotas, são 2 derrotas graves, importantes, mas permitem ao Lula reposicionar o discurso e sair dessa história de conciliação e cravar no Flávio Bolsonaro o selo de que ele sim está ao lado dos corruptos e do Centrão. Essa fotografia feita pela Gabriela Biló, fotógrafa da Folha de São Paulo, uma craque da fotografia, essa foto para mim, ó, esse é o resumo, é a imagem que resume esses 2 dias, o abraço do bolsonarismo no Centrão. Flávio Bolsonaro não é candidato antissistema nem aqui, nem em Israel. Eu ia falar na China e nem em Israel, que eles gostam tanto. Ele é o candidato do Centrão, é o candidato das milícias, isso a gente já sabe. Mas é o candidato do Centrão, é o candidato dos corruptos, e isso pode ser cravado no Flávio Bolsonaro a partir dessas 2 votações. O Lula não tem acordo com essa turma. Quem tem é o Flávio, Gabi. E essa fotografia é um resumo do que aconteceu. Muito bom. Aliás, mais uma vez você já disse, né? A Gabriela Biló é uma craque da fotografia, mas ela conseguiu captar o momento. Ela resumiu todo o momento. Ela resumiu. Acho que é um bom momento para o governo devolver para a extrema-direita a ideia de quem é dona do escândalo do Master. Porque o governo perdeu. Eles conseguiram colar no governo, embora o governo não tivesse nada a ver com a história. Então, é uma boa hora para devolver esse escândalo, porque tem fatos.
essa votação, ela é esse carimbo do Banco Master. Claro, porque o que moveu o Alcolumbre foi isso, né, Total. Chico? O medo das investigações do Master que bateriam lá no Amapá, no estado dele, né? E vão bater no Amapá. Então ele está morrendo de medo, ele fez um movimento para sinalizar ou vocês me salvam aqui ou agora é guerra total. Então do lado do Alcolumbre já está declarada a guerra. Sim. Falta o governo do outro lado. Eu não digo que o Lula vai também, de uma hora para outra, virar o maior dos incendiários, que ele nunca foi, não é o perfil dele e tudo. Mas algum confronto tem que ter. Agora, a lambança que foi da parte do governo, quando a Soraya Tronic fala, ela, assim, o resumo da fala dela, faltou política. E o Lula foi avisado, né? O Lula também não fez. Essa era para abrir o palácio e falar com o senador, pô. Uhum. Preferiu pagar umas emendas que era do tempo do Bolsonaro. O Bolsonaro não pagou, então mandou uma grana. Vê o papel de otário do governo nessa história. Manda uma grana que estava lá, prometida pelo Bolsonaro, manda para os caras, e os caras, à tarde, preparam a maior arapuca da história. Favorecendo o bolsonarismo. Favorecendo o bolsonarismo. Então foi de uma mistura de amadorismo com falta de política. Não dava só para confiar no Jacques Wagner. Tem que abrir o palácio, fazer churrasco, abrir o uísque, o escambau, jurubeba, o que fosse. Jurubeba. Sabe? Faltou a grande política. Ô Chico... Ser avisado, né? Claro. Aliás, mais uma vez eu vou citar o Kleber Lourenço aqui, porque ele tem feito muitas apurações ali nos bastidores e dá uma noção para a gente, um termômetro do clima, né, desse momento. Ele falou com uma liderança importante do MDB no Senado, tá? Não foi nem ali da base do governo, do PT, não. A gente está falando de uma liderança do MDB. E essa liderança diz para ele, olha, os temas de interesse em comum, o Lindbergh agora falou do Master, né? Ele falou, tem um interesse em comum entre Alcolumbre, bolsonaristas e setores do governo no Congresso. Sucessão, Master e orçamento secreto. Sim, isso tudo está em jogo. É muito importante que esteja claro, né? Porque aí você entende um pouco, mas essa traição, né? Porque, gente... O Master, ele une todas essas pontas. A conta do Rogério Corrêa é muito disso. 30 do Master. É isso. Enrolado no Master. Mais 10 enroladíssimos, já com nome no Supremo Tribunal Federal, no caso do orçamento secreto. E 2 ele bota numa conta lá, que acho que é a conta... É para não dar 40, que é ficar 40 ladrões. Ficar Alibaba e os 40 ladrões. Então, faltou coisa demais nessa... Foi uma... Acreditar que o Jacques Wagner, que já tinha traído na questão da dosimetria, escancarou as porteiras para tramitar a dosimetria lá, que ele ia ser um líder de governo nessa altura? Ele é o líder do Jacques Wagner. Jacques Wagner é o líder do Jacques Wagner, me parece, a essa altura, né? Querendo manobrar para onde possa interessar a ele. Agora, fala do Lindbergh, só voltando, a gente começou a... Não, é o roteiro, o roteiro daqui para frente. Alcolumbre é um conspirador, mas na verdade ele não conspira sozinho, ele é o chefe dos conspiradores, por isso que me lembrou Eduardo Cunha, que era o chefe da conspiração, né, que permitiu derrubar a Dilma. A única coisa que permite ao Lula ter mais solidez, primeiro que ele está com mais popularidade do que a Dilma tinha na época, e ele tem 144 votos. Hoje, o que tem o Lula na Câmara? 144 votos. Sempre foi aquilo. Que foi o que votou hoje a favor de manter o veto. 144 impede impeachment, mas não permite aprovar mais nada. Esse é o tamanho da bancada hoje na Câmara em favor do Lula. E que chegou até agora com, digamos, com uma nota 7 ali, porque conseguiu aprovar a questão da isenção para quem ganha até 5 mil. Reforma tributária. Não é que a conciliação com o Centrão tenha dado errado. Conseguiu vitórias. Sim, porque se ele ficasse só no embate, não tinha aprovado nada. Não, era zero vitória. Conseguiu vitória. Mas o que se vê é que agora a oposição riscou uma faca no chão e disse, agora é com a extrema-direita, agora nós somos Flávio Bolsonaro e você que se vire. E é isso. Aí é a hora do Lula também riscar a faca no chão. Sabe aquela brincadeira que você brincava até com a mãe do outro na adolescência? Sim. Brincadeira daqui você não passa, escrota, machista, mas era uma brincadeira de adolescência. Está na hora do Lula fazer algo daquele gênero. Olha, agora é outra guerra, é outro jogo, é eleição. Agora é guerra.
eu queria trazer a fala da Gleisi também, Boa, importante. Ministra, deputada, porque o tom dela também dá para entender como é que está se comportando a base do PT a respeito disso. Vamos assistir, vamos lá. É com muita tristeza que eu subo nessa tribuna, porque infelizmente, senhor presidente, essa é uma sessão que envergonha o país. E infelizmente, senhor presidente, Vossa Excelência levará essa vergonha na sua biografia. E é uma vergonha porque atenta contra a Constituição e contra a nossa democracia. Passar pano para a tentativa de golpe, para os golpistas, é a mesma coisa que dizer, façam de novo, vão lá, depredem de novo o Congresso Nacional, depredem de novo o Supremo, depredem de novo o Palácio do Planalto e tentem dar golpe novamente para tirar um presidente eleito. É essa a mensagem que a gente deixa para o futuro. Eu ouvi falar de ódio aqui. Não somos nós que carregamos ódio no coração. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro entrou na disputa da presidência da República. O ódio veio para a pauta da política quando o Bolsonaro presidiu esse país. O ódio foi um instrumento da disputa. E esse ódio esteve retratado no que fizeram nessa casa. A gente vai chamar a Cris Serra para participar junto com a gente. A Cris já está se ajeitando. Enquanto isso, você queria comentar? Não, eu só ia dizer que nesse mesmo discurso, a Gleisi Hoffmann desafiou o Davi Alcolumbre a abrir a CPI do Master. Falou, abra a CPI do Master. Ele não vai abrir. Jamais. Porque o acordo que ele Também fez foi essa provocação. dosimetria em troca de não ter CPI do Master. Então, ele aprova a dosimetria para agradar os bolsonaristas e, em troca, os bolsonaristas ajudam a enterrar a CPI do Master para salvar o pescoço também do Davi Alcolumbre. Então, ela fez essa provocação, né? Essa proposta para o Davi Alcolumbre. E isso ajuda a colar mesmo a direita, o centrão, o bolsonarismo no escândalo do Master. É o que o Chico está falando. Cris, boa tarde para você. Boa tarde, né, pessoal? Se é que é possível. É que é possível. É isso, Cris. Tá difícil. Cortou para a Cris, ela estava assim. Né? Tô olhando para esse mundão aí de meu Deus, eu não tô gostando tanto. É o sentimento, né? Expressando um sentimento, Cris. Eu queria passar já para você comentar essa história. A gente está usando muito a palavra traição aqui hoje, né? As traições que o governo está mapeando e que levaram já ontem, não estou nem falando só do PL da dosimetria, né? Do veto, mas que já levaram à rejeição do Messias, né? Do nome dele para o STF. O Lula já se reuniu ontem mesmo com os integrantes do governo, identificaram as dissidências no MDB, no PSD do Kassab. Só que talvez a pior das traições, a gente já falou sobre isso aqui, inclusive com a senadora Soraya Tronic, seja de um aliado, o líder do governo no Senado, o Jacques Wagner. Então, o nosso repórter Kleber Lourenço até apurou com interlocutores do Messias, que ele próprio, Messias, acredita que houve traição do Jacques Wagner, uma traição clara. Então, além de chamar o Jacques Wagner de traíra, ele disse que o senador deveria pedir demissão, isso ele falou para o Igor Gadelha, do Metrópolis, que ele deveria pedir demissão da liderança do governo. Messias está pedindo isso. Forte, hein? O Messias disse isso. Bom, para estar falando assim com essa eloquência, ele que é tão... se mostrou ontem na sabatina, né? Tão... quase que um homem santo ali, o tempo todo enfatizando tanto, né, esse papel, esse perfil do indicado ao Supremo, servo de Deus, etc., né? Eu não vou retomar, porque isso foi assunto de ontem, mas é que eu achei, de fato, um desempenho muito ruim, né, ali na sabatina. Mas, enfim, ele, que é tão comedido, digamos assim, né, para estar falando isso é porque deve ter alguma indicação muito segura do que o Jacques Wagner fez, né? E uma traição dessas dentro, né, do próprio campo, realmente, ela dói mais e ela precisa ser, digamos assim, apurada, investigada adequadamente. Bom, isso é uma coisa. Agora, traição vindo de Davi Alcolumbre, vindo do PSD de Kassab, esperar o quê dessa gente? Né? Esperar o quê? A não ser uma facada nas costas. Está aí o resultado, né? Alcolumbre, né, vocês estavam comentando agora
a negociação em torno da CPI do Master, né? Porque ele, se tivesse uma CPI, e se fosse uma CPI séria, ele teria muita coisa a explicar, né? O investimento lá do Instituto de Previdência, lá do Amapá, né? No Banco Master e tal, né? E a turma do Kassab, né, gente? Já farejou sangue, então já está escolhendo o seu lado, né? Eu ouvi a Glaze também, vocês postaram há pouco, né? Assina embaixo, é isso mesmo, é o dia da vergonha, né? É mais um dia da vergonha no Congresso Nacional, né? Desde o impeachment da Dilma, a gente teve vários desses momentos no Congresso Nacional, né? Começa lá com o impeachment dela, aliás, vendo as fotos de hoje, após a aprovação, após a derrubada, melhor dizendo, a derrubada do veto do presidente Lula ao PL da dosimetria, né, vendo as fotos de comemoração, me veio uma sensação de déjà vu total, total. Sim. É o mesmíssimo plenário comemorando o impeachment da Dilma, a tal ponto que tem uma foto, eu não sei se ela foi tirada do mesmo ângulo, se foi uma coincidência ou se foi uma sacada do fotógrafo. Tem uma foto que, assim, é aquela foto do Bolsonaro votando pelo impeachment da Dilma. Você tem a mesma foto, só que com o Flávio Bolsonaro sendo festejado pelos seus pares, enfim, pela sua turma, né? É a mesma foto, só muda, né, o pai pelo filho. Isso é muito preocupante, a gente vê isso quando a gente considera esse espaço temporal de 10 anos de luta contra o golpismo, contra a extrema-direita, né? Dá um tranco assim na gente, sabe? Sim. Dá um tranco mesmo. Eu também lembrava isso, Cris, um pouco antes de você entrar, o Davi Alcolumbre, assim, substituição no time do golpismo. Sai Eduardo Cunha, entra Davi Alcolumbre, porque é a sensação de que a gente já viu, só um pouquinho mais cheinho assim o Davi Alcolumbre, mas o método é muito parecido. A mesma história. É isso aí. Olha, e o Jacques Wagner, ele tem uma situação confortável, porque ele tem mandato até 2031, assim como o Alcolumbre. Então, são franco-atiradores, eles não dependem dessa eleição agora. Não, o Jacques concorre nessa, né? Não, o Jacques concorre? Concorre. 31 é só o Alcolumbre. É, só o Alcolumbre. O Jacques Wagner, tanto que ele concorre na Bahia. Jacques e Rui Costa são os candidatos do PT na Bahia. Quem é Ele acaba agora. Ele acaba agora. Acaba 8 agora. É o Alcolumbre que está, então, franco-atirador, não depende de voto esse ano, ele pode partir com tudo para cima e estraçalhar. O Jacques Wagner depende do apoio do Lula para se eleger senador de novo na Bahia. Ele está no terreiro dele, ele se elege. É verdade. Eu não sei se a Cris ia comentar, Cris, mas eu queria também trazer aqui o próprio Rodrigo Pacheco, né? Porque a gente estava falando da traição, e o próprio Rodrigo Pacheco também está sendo colocado como parte desse conluio do Alcolumbre para rejeitar o Messias. Ele era o nome favorito do Alcolumbre e tal para vaga no STF, mas é lógico que não tem só o fator Alcolumbre. Aliás, o fator Pacheco para o Alcolumbre, né? Tem outros fatores que a gente já comentou aqui, o Master. Acho que o Rodrigo Pacheco até talvez a desculpa. Assim. Exato, desculpa. Rodrigo, exatamente. Eu não sei se a Cris vê o Pacheco como um fator assim preponderante, ou até se o Pacheco... Será que dá para dizer que o Pacheco traiu o Messias? Seria uma traição? Ele não tem nem tanta força mais assim, me parece, no Congresso. Porque ele era o nome, né? Ele era o nome exaltado ali. Mas porque... Não sei se... Ontem ele passeou lá. Passeou. Mas de ser o grande ator, não, né? Ser grande ator... E a Soraya Tronic disse agora há pouco que o próprio Rodrigo Pacheco sabe que, diante de uma derrota do Messias, não seria possível ao Lula, então tá bom, fui derrotado, agora... vou agradar aqueles que me humilharam e vou indicar o Rodrigo Pacheco, não me parece que seja a escolha possível. Então não seria tão inteligente da parte do Rodrigo Pacheco forçar a mão nesse sentido, né? A não ser que ele seja um vingativo daqueles que a gente nem imagina, né? Mas não sei o que a Cris sabe ou imagina sobre isso. Não tem a menor chance do Rodrigo Pacheco ser indicado agora, gente. Se ele achou isso, se ele pensou nisso e bolou uma estratégia, enfim, né, traiu, fez isso, fez aquilo, a gente nem sabe, porque o Rodrigo Pacheco, ele é aquele tipo de político, né, é completamente anódino. Você não sabe o que ele pensa, você não sabe, né, as posições dele sobre nenhum tema polêmico, porque ele nunca fala. Você pega uma fala do Rodrigo Pacheco e você espreme, não sai nada.
Não sai nada, porque ele é aquele político que não quer se comprometer com nada, não quer tomar posição com nada, porque, né, aquele político geleia, ele se amolda ao recipiente onde ele está, entende? Isso é típico PSD, né? Isso é Kassab, isso é a escola Kassab. Então, eu não sei exatamente o que ele pensou. Agora, se ele achou que pode ser agora o indicado pelo Lula, nossa, né, deu um tiro na água, não há a menor chance disso acontecer, né? E o Alcolumbre está dizendo, pelo menos eu li na imprensa, né, que o Alcolumbre não vai indicar nenhum nome, não vai pautar, né, a votação de nenhum nome indicado pelo Lula. Estão achando que vão acuar o Lula. Essa chance não existe, essa possibilidade não existe. Você está falando, nós estamos aqui falando, e eles estão achando que vão acuar um homem que ficou preso injustamente durante 580 dias e saiu da prisão para ser presidente da República. Sabe? Hello, acordem. É uma derrota feia, foi uma derrota feia o que aconteceu, sabe? Mas o Lula é maior do que todos esses caras. Ah, você está endeusando o Lula. Não é isso. A história do Lula mostra isso. Precisa muito mais do que isso para intimidar o Lula, para achar que vai acuar o Lula. Com certeza. Né? Isso é o que eu acho, e acho também que é o seguinte, isso aconteceu, isso é um alerta, e é hora de dar um freio de arrumação na campanha, sabe, em toda a estratégia. Eu, particularmente, acho que é hora de ir para cima. Traidor, chantagista, a gente trata a pão e água. Quais são as nomeações de cargos, né, para agradar o Alcolumbre? Bota tudo no Diário Oficial amanhã, demite todo mundo. Tinha que ser feito isso, sim. Isso. Amanhã sai todo demitido dos cargos federais que são da cota do Alcolumbre, publica amanhã no Diário Oficial. Sim, tinha que ser assim. Sabe? Não há possibilidade de ceder a esse tipo de chantagem mais uma vez. Acabou a chantagem, gente. Bom, desculpe aí, a veemência. É isso. Aliás, o governo não mexe, prometeu em várias ocasiões mexer nessa estrutura de nomeações. O Davi Alcolumbre deve ter, assim, por baixo, de ligados diretamente, indicado diretamente, ou indicado por cumpichas dele, 1.000 pessoas no governo. Meu Deus. No mínimo. Assim, cálculo sendo muito modesto. Isso do mais alto escalão a funcionário mais modesto. Então, cara, deixa patente a trairagem com essa nomeação do Diário Oficial. Ele estava cheio de gente aqui no meu governo, participava do governo e aprontou isso. Porque normalmente a traição na política pega muito mal. Tem que carimbar a cara do Davi Alcolumbre de traidor. Conspirador, como disse o Lindbergh, e traidoras. Conspirador e traidor. A Cris falou trata pão e água, e até no primeiro momento entendi trata paulada, mas seria outra forma também. Trata pão e água. Não, eu entendi, depois eu entendi. Eu falei, não ouvi, talvez eu quisesse ouvir. Trata a paulada, mas a pão e água já serve também. Vou fazer a Cris ser processada. Não é a paulada, calma. Aliás, o Lula vai estar na TV hoje, às 8h30 da noite. 8 com o pacote do Desenrola 2. E com o discurso sobre o Dia do Trabalhador. É isso mesmo. E o fim da escala 6x1. A gente acompanha o fim da escala 6x1. É às 8? A partir das 8 da noite, o discurso do presidente Lula. Cris, eu queria só colocar mais um componente, eu sei que você está com um tempo apertado, mas tem um outro nome, isso saíram em algumas apurações, inclusive a da Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, de que quem teria também atuado diretamente para a rejeição do Messias seria o próprio ministro Alexandre de Moraes. Ouvi também outras apurações, tá, de que ele não teria participado, mas quero te ouvir sobre isso. Mas a desconfiança do Lula teria partido de um jantar na véspera da traição, né? Ou seja, da votação em que os convidados estavam justamente ali o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e naquele jantar, né, oficial era para homenagear o ex-secretário nacional de Justiça, o Mário Luiz Sarrubo,
e tinham pessoas próximas do Lula, o ministro Cristiano Zanin, o superintendente da Polícia Federal, o André Rodrigues, e o Ricardo Lewandowski, ex-ministro também. E aí o Messias teria, segundo a apuração de interlocutores do Lula, teria contrariado o ministro do Supremo quando ele manifestou simpatia pela adoção de um código de ética no tribunal. Então, tudo isso teria sido assim, um caldo que levou ao dia seguinte a essa votação. Gabi, duas coisas para comentar sobre isso, né? Bom, a gente está também comentando em cima de uma matéria aí que saiu, que foi publicada, dizendo que esse jantar aconteceu. Então, vamos lá, né? Considerando que o que está dito aí na matéria é verdade, aconteceu desse jeito, mas de fato, há um elemento, né, há um componente aí de pano de fundo que aproxima esses dois personagens, né, Davi Alcolumbre e ministro Alexandre de Moraes. Ambos não têm interesse numa investigação profunda sobre o Banco Master, né? A gente já falou aqui do Alcolumbre, né, na questão lá do Instituto de Previdência do Amapá, e desnecessário aqui relembrar contrato da esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master, etc, etc. Então, assim, um elemento que aproxima, né, esses dois personagens assim, não queremos falar sobre esse assunto, sobre Banco Master, né? Então, isso pode explicar, talvez, essa proximidade, essa articulação e esse jantar. Agora, só para não deixar de falar, né, é péssimo, é muito ruim para o país, para a democracia, para a Suprema Corte, para o Poder Judiciário, para a civilidade em si, falando de uma maneira mais ampla, né, que ministros do Supremo se envolvam neste nível, né, numa situação como essa. A prerrogativa, diz a Constituição, a prerrogativa de indicação de ministro do Supremo é do presidente da República. Ponto final. Você pode gostar, você pode não gostar. A prerrogativa é dele, né? O que, a considerar que essa articulação de fato existiu, ambos fizeram, né? É se intrometer, é desrespeitar um preceito constitucional. Isso é péssimo, isso é muito ruim. E, assim, não foi só o Alexandre que fez isso, ao que tudo indica, né? Outros ministros também se movimentaram. O que eu quero dizer, o cenário, né, este cenário que a gente está conhecendo pelas matérias que estão saindo nesses últimos dias, é muito ruim. Isso aponta para um desarranjo institucional, né? Não chega a ser uma crise, eu não diria, como eu falei há pouco, né? Eu acho que é uma situação contornável, né? Então, não chega a ser uma crise. Agora, que a gente tem um desarranjo institucional muito grande, que em algum momento a gente vai precisar enfrentar, sabe, seriamente, a gente precisa, né? Não dá para o país seguir nesse rumo, isso não é legal, isso não aponta para um bom cenário. Mas aí eu já acho que eu estou assim, extrapolando um pouco, né? Mas é que a gente tem que ler o que é que essas situações indicam para a gente. Claro. E a leitura, para mim, não é boa. Sim. Fundamental, Cris, essa sua colocação aqui também. Muito obrigada, é um prazer ter você com a gente. Bom feriado para você. Valeu, Cris. Obrigado. Obrigada, gente. Boa noite, Bom querido. feriado Obrigado. também. A gente segue nesse assunto, né, gente? Até para trazer uma pesquisa, porque se o presidente Lula realmente partir para o enfrentamento com o Davi Alcolumbre, que é um passo que vem a partir de agora, né, tem apoio popular. Isso segundo uma pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada hoje, mostrando as figuras com pior imagem no Brasil. São elas, né? Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e presidente da Câmara, Hugo Motta. A gente vê aí o gráfico na tela. Se o pessoal puder colocar em tela cheia, é interessante porque tem uma lista e o Davi Alcolumbre tem imagem positiva só entre 3% dos entrevistados e também 81% que tem uma imagem negativa do Alcolumbre. E aí tem um trecho ali no meio, né, que é 17%, que é não sei. Então esse em roxo é tudo não sei. Agora, olha a quantidade, né, de visão negativa do Hugo Motta é mais ainda, 87%.
só 2% tem uma imagem positiva do Hugo Motta. Tem outras figuras também, o Flávio Bolsonaro ali, 55%, mas chama muito atenção. Você vê que não precisa popularidade para fazer uma grande trapaça, né? Não. Você não depende de nada, você não vai ser candidato a presidente. Então, mas defende do voto popular, eu posso... né? Para ir para o Congresso Nacional de algum Não, mas não está relacionado diretamente, porque ele diz, não, eu estou podendo, eu estou bem na praça, eu vou armar para valer para cima do governo. Não, é um cara que é um fracasso de imagem pública. É a oportunidade do momento. É bom de fazer negócio. É bom de fazer negócio e é bom de articulação. E me chama a atenção, se puder botar o gráfico rapidinho de novo na tela, que o presidente Lula, apesar do momento difícil, repara só, ele tem um saldo, né? Ele tem 45% de imagem positiva e 53% de imagem negativa. Então o saldo é negativo em 8 pontos. O Bolsonaro é exatamente igual. Agora, mas o Flávio... é impressionante, né? Porque o Jair Bolsonaro está preso. Está preso e tem exatamente os mesmos números do Lula. O Flávio Bolsonaro tem um saldo negativo maior. O saldo negativo do Flávio Bolsonaro é de 13 pontos. Ele está mais para baixo ali no gráfico. Ele tem 55 de negativo e 42 de positivo. O que mostra um país realmente dividido ao meio. O Lula é o comandante de metade do país. E como comandante de metade do país, ele pode colar o Davi Alcolumbre no Flávio Bolsonaro e tentar conquistar aquele eleitor que está no meio do caminho. Porque eu acho que o Davi Alcolumbre, na votação de ontem, pelo que aconteceu ontem, ele mostra que vai com o Flávio Bolsonaro definitivamente. Está alinhado. Há muito essa certeza também de quem participou da tramóia de ontem, firmou voto, firmou lado, firmou posição e até fez isso com fé numa vitória do Flávio Bolsonaro. É quem aposta que a eleição está definida por Flávio Bolsonaro. Porque você não vai aprontar para cima do presidente em exercício se você não tem certeza. Sim. É convicção de que já foi para o Lula e vamos por aqui. Exatamente. Por isso que agora não há mais clima, não há mais... Agora tem que ser porrada. É isso. No sentido político, obviamente. No sentido político. Claro. Mais um processo que a gente não quer enfrentar, né? Porque não tem outra saída. Confronto político. Confronto político pesado. É isso. Dizer o que cada um quer para a eleição e vamos embora. É isso. Vamos embora. É isso, gente. Recado dado. Vamos falar sobre a série Bandidos de Farda, gente. A série de reportagem especial aqui do ICL. Hoje é a repórter Shirley Alves que vem conversar com a gente. Shirley, boa tarde para você. Aliás, boa noite, né? Boa noite para você, querida. Bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico, Rodrigo. Boa noite a todos que nos acompanham também. É uma satisfação estar aqui com vocês. É uma satisfação te receber também. Hoje a reportagem, vou contar um pouquinho. Tem reportagem a semana inteira para vocês lerem, tá, gente? Se vocês forem lá no nosso site, aliás, é icl.com.br/bandidos, você consegue ler todas as reportagens que saíram nessa semana. São documentos inéditos, obtidos pela nossa reportagem, pela Juliana Dalpiva, pelo Igor Melo, também a Shirley e o Chico Otávio trabalharam nesses documentos e produziram essas reportagens importantíssimas. A matéria de hoje mostra um relatório de contra-informações do Exército de março de 1974, que identifica de modo inédito os nomes de pelo menos 10 pessoas que foram sequestradas em 1971, depois de terem sido delatadas pelo José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo. Famoso. É uma figura muito famosa, famigerado, né? Agente duplo da ditadura militar brasileira. Falando em traidor, é um traidor, né? Pois é, exatamente. A Shirley, ela atuou diretamente nessa reportagem e pode trazer os detalhes aqui pra gente, Shirley. É isso mesmo, Gabi. Eu quero destacar o trabalho da Juliana Dalpiva, né, que teve acesso a esse conjunto de documentos inéditos e de toda a equipe que trabalhou durante meses nesse projeto, né, com reportagens também do Igor Melo, do Chico Otávio. E a Juliana me convidou para escrever, então, essa reportagem publicada hoje sobre o Cabo Anselmo. E foi um mergulho profundo que eu fiz numa das histórias, eu acho que mais emblemáticas desse período e talvez mais perturbadoras também. O que esses documentos revelam é muito grave. O próprio Exército registrou a morte de pessoas que até hoje eram consideradas desaparecidas políticas, então pelo menos 3 dessas 10 que você comentou, Gabi,
elas até agora eram consideradas desaparecidas. Então, esses documentos, eles confirmam essas mortes, né? Que são esses registros que estavam escondidos nos arquivos secretos do coronel Ciro Etchegóin. Ou seja, não é só uma reconstituição histórica, é uma confirmação oficial dessas mortes. E no centro disso tudo está essa figura do José Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, que é um dos mais importantes infiltrados do regime militar. Eu diria, depois de tudo que eu li e vi dele, em entrevistas que ele concedeu, inclusive, a impressão que eu fiquei foi a de que ele era uma figura muito ardilosa, né? Então ele começa, né, a história dele começa não do lado da repressão, pelo contrário, né? Ele surge como uma figura pública antes do golpe de 64, como uma das lideranças da revolta dos marinheiros. Então ele ganha projeção, ele dá entrevistas, ele já constrói uma imagem política, e depois do golpe ele entra nos movimentos de resistência. Então ele passa por organizações como a VPR, que era a Vanguarda Popular Revolucionária, vai para o exílio, faz treinamento de guerrilha em Cuba. Então, nesse momento, ele está completamente inserido na militância. Até que em 71, depois que ele volta ao Brasil, ele é preso pelo regime militar, é torturado. No documento, eles chamam de forte pressão psicológica, né? Que a gente sabe que era tortura. E esse momento, então, acaba sendo decisivo. A partir daí, ele muda de lado e se torna um dos principais infiltrados da repressão. O que chama atenção é que ele consegue voltar para dentro desses grupos, né, reconstruir relações, ganhar confiança. Ele circula, inclusive, no exterior, como no Chile, né? Então, muitas lideranças desses grupos revolucionários tiveram que se exilar no Chile. Ele vai para lá, ele consegue reconstruir relações. Enquanto isso, ele repassa todas as informações para o CIE, que era o Centro de Informações do Exército. Então, ele passa nomes, contatos, documentos, locais de encontro, tudo que ele sabe, ele repassa para o Exército. E isso tem impacto direto no que os militares chamavam de quedas, né? Nos documentos eles chamam de quedas, que é sempre quando uma pessoa vai presa ou morta. E o próprio documento fala em uma série vertiginosa de prisões e mortes. O próprio documento chama dessa forma. E o ponto mais brutal, então, dessa trajetória dele é o final do trabalho enquanto infiltrado. Então, ao longo de quase 2 anos que ele faz esse trabalho, que ele vai entregando esses nomes dessas pessoas, dos militantes, suspeitas começam a surgir dentro dos grupos que ele é o infiltrado. Então, quando as suspeitas sobre ele começam a crescer dentro das organizações de resistência, a repressão decide encerrar a operação. E esse encerramento, né, que eles chamam de encerramento, na verdade é o assassinato de vários militantes. Isso resulta no que depois foi chamado de massacre da Chácara São Bento, em janeiro de 73, no Recife, quando 6 militantes são assassinados. E entre esses mortos, tem um nome muito emblemático, que é o da Soledad, que era companheira do Anselmo, né? E colegas dele da época da Marinha. Então, é uma história que reúne infiltração, tortura, manipulação, e eu acho que uma dimensão muito profunda de traição. E quando termina esse trabalho, então, o Anselmo ele não é abandonado, pelo contrário, ele, segundo os próprios documentos, ele é retirado de circulação, recebe uma nova identidade, passa por uma cirurgia plástica para mudar a própria aparência e segue a vida com apoio da repressão, inclusive com remuneração. Depois ele passa a dar aula e segue recebendo remuneração. Então é um perfil muito particular, diferente de outros agentes. Ele era uma figura muito exposta, dada entrevistas, né? Ele cultivava essa imagem pública. Mesmo depois do fim da ditadura e do trabalho enquanto infiltrado, ele voltou a dar entrevistas, ele escreveu sobre a própria história, apresentou versões diferentes, né? Então ele foi uma figura muito dada à exposição, assim, né? E ele morreu, então, em 2022, aos 80 anos, em decorrência de uma infecção renal, depois de viver décadas sob proteção e com outra identidade. Olha, Shirley, muito importante essa matéria que você traz, né, vocês, mas que você participou ali ativamente, até para a gente conhecer mais sobre a biografia, né, sobre a nossa história, na verdade, esse personagem que contribuiu é uma palavra que parece positiva, né? Mas ele contribuiu com a morte, com a tortura. Esse é um dos maiores canalhas, assim, ele fica na galeria, se tivesse uma hierarquia, eu colocaria o Ustra, Coronel Brilhante Ustra, e depois o Cabo Anselmo. Tem um bocado, é uma disputa difícil, mas
Ele vai lá, a Soledad tinha uma lojinha lá em Olinda, ele se enamora dela, ele conquista ela. Então, com essa intenção de matá-la, esse cara, não sei. Sem contar que esses dois grupos de guerrilheiros, eles foram, né, assim, mortos por dentro. Sim, foram dizimados. Você falou que 3 nomes que eram dados como desaparecidos foram identificados, né, como mortos mesmo nos próprios documentos. Isso é muito importante, né, Chile? Não sei se você tem de cabeça os 3 nomes, certamente. É o Rui, né, Chile? Certamente estão na sua matéria, então, mas não sei se você lembra de cabeça, rapidinho, porque a gente está com horário, mas eu achei importante trazer esses nomes, se possível. O Rui é um codinome, na verdade. Sim. São muitos nomes nessa matéria, então eu convido a dar uma olhadinha lá. São 10 nomes que eu trago a história, dentre eles tem esses 3. E um deles é o Rui, que era o codinome, na verdade, usado. Eles tinham sempre um nome diferente, né, para serem identificados. E eu acho que, para finalizar, sobretudo, esses documentos, eles mostram que tudo isso fazia parte de uma estrutura muito organizada do Estado, né, claro. E que agora começa a aparecer de uma forma documentada, inclusive confirmando essas mortes que ficaram décadas sem resposta. Então, convido todo mundo a ler. O material está bem completo, tem bastante detalhe. Tem mesmo. É importante todo mundo entender esse momento que a gente teve tão violento no nosso país. Né? Claro, é isso. Em icl.com.br/bandidos, todo mundo pode ler todas as reportagens que já estão no ar e as que ainda vão sair. Shirley, muito obrigada, um prazer te receber, querida. Valeu, querida. Obrigada, gente. Parabéns. Até mais. É isso. Vamos trazer o resultado da nossa enquete também? Vamos colocar aqui na tela. Perguntamos sobre qual deve ser a reação do governo Lula. Romper com traidores, 53%, mobilizar a militância, 42%, continuar negociando com o Centrão, 5%. Então, assim, acho que tem gente esperançosa aí no Centrão ainda. Pois é. Ou votou errado, né? E às vezes acontece. Ou são filiados a partidos do Centrão. Tudo bem, são infiltrados, né? Infiltrados, já que estamos falando na nossa enquete. Infiltrados. Mas, assim, já mostra que em primeiro passo, segundo a nossa audiência, tem que romper com os traidores. Porrada depois, no meio das canelas desse você pode povo. mobilizar a militância. Porrada, pão e água, paulada, não. Por aí. Tudo simbolicamente falando, no caso de paulada e porrada. Essa ordem. Agora, sem paulada nenhuma, tem uma coisa muito boa para quem ficou ou vai ficar em São Paulo no feriadão. Feira Literária da Rua Rocha. Ai, amo! Maravilhosa, Bexiga, festa gente. na rua de amanhã, a abertura com Tom Zé no final da tarde. Excelente. Nos vemos lá, então. E no domingo eu estarei lá também, no final da tarde. Que maravilha. Conversando um bocado de besteira, então apareçam, vai ser Rua lindo. Rocha. Muito bom. Rua Rocha. Rua Rocha, Bexiga, Bela É Vista. na rua, a rua inteira tomada por literatura. Aliás, uma rua maravilhosa. Eu sou apaixonada pela Rua Rocha. Sensacional. Encontramos lá no lançamento do livro do Lindener. Do Lindener Pareto, Lindener nosso Pareto. querido Bora Lindener. lá, bora lá. Bora lá. E hoje é dia de Jurubeba? Hoje tem uma Jurubeba Jurubeba, antecipada. uma Jurubeba meio amarga, né? Jurubeba com giló. Mas vamos com Jurubeba pra gente ter vamos força animar. pra continuar. E amanhã, Praça Roosevelt, 9 horas da manhã, 1º de maio. É isso. 1º de maio, aliás, nas nossas redes sociais tem as manifestações do 1º de maio em todo o Brasil. Todo o Brasil. Aqui em São Paulo, na Roosevelt. Vamos nessa, pessoal. Agradecendo toda a nossa audiência que nos acompanhou. A Márcia Batista, Carlos Roberto, Francisca Ribeiro, Eliane Cardoso, Hamilton Souza e a todos. Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Segunda-feira, estamos de volta. Até segunda, pessoal. Estou aqui na sede da ONU em Genebra, um local que eu percorro há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sou testemunha de decisões que redesenham fronteiras, que denunciam violações de direitos humanos, que mudam o destino de populações inteiras. Mas eu preciso ser honesto com vocês. O que está acontecendo neste momento é extremamente grave e é urgente. Os Estados Unidos estão redesenhando a geopolítica do planeta. Nós estamos vendo no Irã, na Venezuela, em Cuba e em tantos outros lugares no mundo. E a verdade é que o Brasil também está no centro desse tabuleiro. A questão é que quando nós lemos as notícias, nem sempre fica claro o que está por trás de uma decisão. E por isso, eu preparei uma aula gratuita e quero te mostrar o que eu enxergo aqui de dentro, o que está em jogo nessa nova ordem mundial e como isso já está afetando a vida de cada um de nós brasileiros.